Em verdade, a justificação viria pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o império do pecado, para que a promessa mediante a fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Respice Domine in testamentu tuum, et animas pauperum tuorum ne obliviscaris infine. Exsurge Domine, et iudica causam tuam memor, est tu opprobris servorum tuorum. Alleluia, alleluia. Domine, refugium factus es nobis, a generatione et progenie. Alleluia. Dominus vobiscum. Sequência Sancti Evangelii segundo Lucas. Naquele tempo sucedeu que, indo Jesus para Jerusalém, passou pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz, clamando: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo que havia ficado curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradecia. E ele era um samaritano. Jesus lhe disse: Não foram 10 os que ficaram curados? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: Levanta-te e vai, tua fé te curou. Per Evangelii dicta, eleantur nostra benedicta. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, o tempo vai passando. Já estamos no penúltimo dia do mês de agosto, já passamos um ano praticamente singular em nossas vidas e também, pessoalmente, em forma de comunidade, também vivemos um ano inigualável, não é? Nada parecido com os outros 11 anos que passamos aqui no movimento da forma extraordinária do rito romano. E tudo nos convida para o crescimento na vida espiritual. Esta é a 8ª missa pública que nós estamos celebrando aqui na capela. E todas essas missas houve circunstâncias não criadas por nós, mas oferecidas pelas leituras, pelos santos, as festas que foram celebradas e as leituras do Evangelho que tratavam, não é,
de coisas muito relativas a esta capela da Santa Cruz dos Lázaros. E hoje, novamente, a leitura do Evangelho vai falar, não é, de um homem que sofria, de 10 homens que sofriam de lepra, não é? Uma doença tremenda, que gerou este sinônimo de lazarento, pessoa que sofre tremendamente, não é? Como inspira esta capela de Santa Cruz dos Lázaros. Depois a gente pensa na figura de Lázaro do Evangelho, mas aqui é no plural. Na explicação teológica de São Paulo, ele faz uma diferença muito grande. Uma coisa é ter um descendente e outra coisa é ter descendentes, no plural. Na explicação de São Paulo, conta que é um descendente, a promessa de um descendente que traria a salvação a todos. E essa descendência, São Paulo está falando, ela é Jesus Cristo. E depois ele vai falar da lei, dos 10 mandamentos, que enquanto, vamos dizer assim, transcrito no papel, vamos dizer assim, veio 430 anos depois com Moisés. Mas é claro que na natureza do homem, isso já estava imprimido, não é? Faz parte do direito natural. Mas o homem pode se esquecer do direito natural. Ele não perde a sua validade. O respeito à vida, por exemplo, não é? Qualquer pessoa entende que é uma coisa da lei natural. O não faça ao outro o que você não quer que façam para você, é uma coisa que você pode explicar para qualquer povo. Você pega um selvagem, não é? Que vai matar uma pessoa, fazer um sacrifício humano, e você pega ele pelo pescoço, você vai sacrificar a vida desse daí? Vou. Bom, se vamos sacrificar dele, posso sacrificar a sua também? Ele vai dizer, não, a minha não. Então eu não posso fazer com você o que você quer fazer com o outro. Então ele vai perceber que está errado. Mas foi necessário, de fato, que Moisés, não é? Nosso Senhor mandou, imprima os 10 mandamentos, faça recordar. E aí sim, o homem recordando, né, tendo a recordação do antigo, do decálogo, não é, dos mandamentos, ele vai entender que não pode e o que pode e deve fazer. Mas, meus irmãos, aqui é o contrário, não é? Lázaro é o homem do Evangelho, na narrativa da parábola, mas aqui ele fala dos Lázaros, então todos aqueles que sofrem. Penso que um progresso na nossa vida espiritual enquanto comunidade é crescer no espírito de quem abraça a cruz de Cristo, da consciência de que não existe cristão folgado, no sentido, estou tranquilo, minha vida é moleza, né? Comer, beber, dormir e ir para o céu. Não existe esse cristão, não existe esse católico. É uma farsa, é uma hipocrisia, não é? Está se enganando a si mesmo. Cristão tem que abraçar a cruz. E a cruz significa enfrentar os inimigos da tua alma. O primeiro e pior deles, mais terrível, você mesmo, com seu orgulho. Depois o mundo, com seus aplausos, com as suas vaidades, com seus bens. E por fim o demônio, não é? Com seu orgulho e sua ideia de idolatria. Leva o homem a idolatrar-se e por fim idolatrá-lo, renegando por completo a Deus. Não existe, portanto, na nossa vida espiritual, um momento de folga. Combater o bom combate até o fim da vida. Terminar vitorioso, isso sim. Não é? Chegar no fim da vida com os mesmos defeitos, com os mesmos pecados, não é? De toda a vida, não dá para querer imaginar-se assim. Não, uma hora eu tenho de vencer, essa batalha eu tenho de vencer. Claro que conta com o auxílio da graça de Deus.
Isto é importante para nós crescermos nessa consciência e depois crescermos numa consciência mais profunda de que o que buscamos em primeiro lugar não é livrar-se do inferno e nem chegar no céu. Faço lembrar um poema de Santa Teresa. Ela dizia assim: não me importa, ainda que não existisse inferno, eu não queria, eu vou traduzir já, eu já vou interpretar o meu modo, então lá está poético, né? Ainda que não existisse inferno, eu não quero pecar. Isso é verdade que deveria ser uma convicção em nós, porque talvez se falasse para um assim: ó, isso daqui não é pecado, então eu vou fazer, né? Ou se fizer só um pouquinho, os pecados veniais, não vai ser tão problemático. É uma tentação muito grande a gente querer viver no limite, assim, ó, vou até onde dá, vou ver até onde posso, vou beber até onde dá, vou comer, vou desejar, tudo a gente quer num certo limite. Santa Teresa diz assim: ainda que não houvesse inferno, eu não quereria pecar. E ainda que não houvesse céu, não é? Ela diz: eu não deixaria de amar. Se a promessa de Deus terminasse no fim da nossa vida na terra, alguns perguntariam: então será que vale a pena se esforçar tanto, se no final da vida não existir nada no além? Santa Teresa vai dizer: vale, porque eu amei. A finalidade primeira da nossa vida não é nem ir para o céu e nem cair no inferno. A primeira finalidade principal é amar a Deus sobre todas as coisas e, portanto, independente se há céu ou se há inferno. Sim, existe céu e inferno. Por favor, ninguém corte meu texto, não é? Como fazem os que gostam de fake news, não é? Não corte o texto. Sim, existe céu, existe inferno, mas isso é apenas uma consequência do meu amor ou desamor. O perigo que todos nós, nessa etapa da nossa vida espiritual, porque não somos mais tão criancinhas assim, as crianças hoje nem estão aqui, então dá para falar tranquilamente. Nós sabemos que não é suficiente não pecar, e que a gente não pode simplesmente achar que a vida tem de ser normatizada com apenas uma visão moral da vida. A teologia, ou seja, o estudo de Deus, ele é dividido em várias etapas, é que a gente não consegue chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Assim também nós não conseguimos estudar a teologia num bloco só. A gente precisa, vamos devagar, vamos estudar um pouquinho de teologia dogmática, aquilo que eu devo crer. Vamos estudar um pouquinho da teologia dos sacramentos, as graças que Deus nos deixou assim de uma forma visível. Vamos estudar a teologia moral, não é, para a gente saber como nós devemos pôr em prática os mandamentos da lei de Deus. Vamos estudar a teologia da Sagrada Escritura para entender o que Jesus fala, o que Deus nos fala e que serve para os homens de todos os tempos. Há 2000 anos a igreja lê o que eu acabei de ler, e é a mesma leitura em qualquer língua, e no entanto, não há um instante, não há um ano sequer que a igreja não cresça e se aprofunda na compreensão das Sagradas Escrituras. E cada dia ela compreende cada vez mais, e cada dia aquela luz sobre aquela verdade vai se iluminando. Portanto, o crescimento espiritual e teológico é uma constante na igreja. O ser conservador e o ser moderno na igreja não se confunde com ser conservador e moderno na política.
na ciência, ou na tecnologia. Na igreja, o velho e o novo são uma coisa só. São coisas que estão dentro de um mesmo baú da igreja. O velho na igreja nunca se estraga, e o novo na igreja nasce sempre. Portanto, é preciso compreender que a igreja não é moralista. O moralista é aquele que só analisa as coisas pela regra. Então, para ele, importa saber, isso daqui é um pecado mortal de 3,5%. Se chegar aos 4%, passa a ser mortal. Isso é uma análise totalmente descabida da moral. Não dá para você precisar, porque dentro da consciência só Deus entra, e só Deus nos julga. Então, nenhum teólogo moral, nenhum doutor da igreja, por mais santo e sábio que seja, ele sempre vai terminar todo o estudo da teologia moral, vai terminar assim: por fim, vai depender da consciência que cada pessoa tem a respeito desse assunto, do tamanho da sua ignorância, do tamanho da sua responsabilidade, das condições que estão ao redor daquele fato. E aquilo é que vai determinar a gravidade ou não. E quem somos nós para entrar na consciência do outro? Então, podemos e devemos ensinar teologia moral? Sim. Está aqui os 10 mandamentos. Mas, preste atenção, precede os mandamentos em grau de importância, não é? A fé em nosso Senhor Jesus Cristo e o amor a Deus sobre todas as coisas. Esta é a motivação que me leva a nunca pronunciar o nome de Deus em vão. É o amor de Deus que me leva a querer consagrar todos os domingos a Deus. É o amor a Deus que me leva ao desejo de amar, honrar os meus pais e obedecer à autoridade. É o amor de Deus que me leva a não matar, nem odiar, nem abortar ninguém. É o amor a Deus que me leva a não ferir a castidade, seja de solteiro, seja de homem casado. É o amor de Deus que me leva a jamais tomar dos outros aquilo que é do outro e que não me pertence. É o amor de Deus que me leva a nunca, não é, roubar a honra, a dignidade e a verdade da cabeça do outro. É o amor a Deus que me faz respeitar, não é, a família do outro, a esposa do outro, o marido do outro, e que me leva, também o amor de Deus é que me leva a não ter inveja de ninguém, porque tudo que eu tenho vem de Deus e tudo que o outro tem foi Deus que lhe deu, não preciso ter inveja. E não o contrário. Por que se ama a Deus? Porque eu vou na missa todo domingo. Não é esta. Aqui a ordem dos fatores altera o resultado. Eu só não peco contra a castidade porque não quero ir para o inferno. Eu só não roubo porque não quero ser preso. Tem muita gente que não rouba, não mata, não comete adultério, não tem inveja, e nem por isso está no caminho da salvação, porque não faz isso. Tem muita gente que é casto por medo de pegar doença, ou não. Tem muita gente que não fica embriagado por medo de tomar uma multa, tem a carteira retirada, e não quer ser preso, tem vergonha. Tem muita gente que não comete adultério porque o marido é rico, a esposa é linda, ou qualquer outro motivo, não por amor a Deus. Ou não? Será que não existe? Claro que existe. Vocês vão encontrar muitas pessoas assim. Elas não fazem isso por amor a Deus. Então a causa tem de ser o amor a Deus. O amor nos leva à gratidão. E por isso a leitura do Evangelho é tão preciosa. Esses 10 homens foram tocados pela bondade e misericórdia de Deus. E é difícil a gente não amar quem nos faz um bem.
É difícil um filho não conseguir amar o seu pai e a sua mãe, não é? Porque desde pequeno ele recebeu aquele amor. Quando ele toma conta, toma consciência daquele amor, então, apesar de ser a etapa mais difícil, porque a criança já virou um adolescente, mas da adolescência para frente que os pais vão perceber o amor dos filhos. Quanto mais consciente é o filho, não é? Tanto mais o seu amor é consciente, até chegar ao fim da vida. E quando a gente às vezes vai despedir-se dos pais, quando eles estão por morrer, não é? A gente recorda, a gente chora, a gente sorri, não é? Porque a gente percebe que a última palavra que a gente tem a dizer aos pais, ou uma pessoa que está para ir embora, é gratidão. A gratidão, sim, é reflexo do amor a Deus. E aqui nós vimos que este homem, destes homens, apenas um, ao ver que estava curado, moveu-se, deixou-se mover por uma grande gratidão. E imediatamente essa gratidão se refletiu num grande amor. Voltou correndo para agradecer, colocou-se de joelhos aos pés de nosso Senhor, um sinal de adoração, enquanto os outros foram adiante. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a crescer nessas etapas da nossa vida espiritual. Crescer no amor à cruz, isso é difícil, mas tem que ter amor, porque eu sei que eu não sofro para ter prazer. Nós não somos doidos, nós sabemos o que dói, mas nós queremos oferecer a nossa dor, os nossos sofrimentos em união com Cristo, para aprender a amá-lo e conseguir nesta vida uma graça preciosíssima da contrição perfeita, de se arrepender de todos os pecados cometidos na vida, não por medo do inferno e nem com o simples desejo de abrir a porta do céu ou de escapar do purgatório, mas por amor a Deus. Em segundo lugar, pedir a nosso Senhor, por intermédio de Nossa Senhora, que nos ajude a ter este espírito de gratidão. Quanto mais grato nós somos, tanto maior é nosso amor a Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. De pé, vamos renovar a nossa profissão de fé. Credo in unum Deum, Ate onnipotente, Factor in celi et terris, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum
Orate fratres ut meus cum sacrificio, acceptabile fiat apud Deum Patre non omnipotente. Suscitia et omnes sacrificiis Christus, ad gloria tua Deus, Propitiare Domini populum
Deus, et indulgentia nobis tribuas et postulata concedas, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et reinat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus Domino Deo nostrum, veri digno e justum esse cum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non unius singularitate personae, sed unius Trinitate substantiae, quod enim de Tua gloria revelante Te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sensimus, ut in confessione veris sempiternaque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas, quando laudam angeli atque arcangeli, cherubim hoc ac seraphim, qui non cessam clamare quotidie una voce discentes.
per omnia saecula saeculorum. Oremus, precepti salutarius moniti, e divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelum et in terra.
Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic ut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, libera nos quesumus Domini, ab omnibus malis, praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei, genitrice Maria, beatis apostolis tuis, Petro et Paula et Andrea et omnibus sanctis, da propitius pacem in diebus nostris, utope misericordiae tua adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbationis seculi. Verendum Domini nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui tecum per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Amen.
Sumptis Domine Celestibus Sacramentis, ad redemptionis aeternae quesumus proficiamus aumentum, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amém. Dominus vobiscum. Ite missa est. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum era apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipsum facta ex nihilo quod factum est. In ipsum vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebres lucet, et tenebria non comprenderunt. Quid homum issus ad ego nomere Ioannes, ic venet in testimonium peribere de lumine, ut homines crederent per illum. Non erere lux et testimonium peribere de lumine, era lux vera qui illuminat homini homine, venientium comune. In mundo ertimus per ipsum factus est, et immuns eo non cognovit, in propria venetionum receperunt. Quod autem receperum eum derit eis, potestatem filius Dei Filii, qui crede in nomine eius, qui non est sanguinibus, nec ex voluntati carnis, nec ex voluntati viri, sed ex Deo natis sum, et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi, unigeniti a Patre plenum gratia et veritatis. Meus irmãos, queremos convidar ainda todos, fazemos duas orações, uma em honra a São Miguel Arcanjo, dentro pela nossa perseverança e de todos os brasileiros que estão estudando no Instituto de Cristo Rei. Que Nossa Senhora providencie todos os meios, principalmente os meios espirituais, para que a gente possa ter perseverança no nosso caminho. E se Deus permitir, nos chama assim verdadeiramente a acessar as ordens sagradas. São Miguel Arcanjo,